Onde está a ampla defesa? Onde estão os autos? Se está sendo baseado em delações, onde estão as delações? A gente entende que esta ação de cunho midiático, ideológico e não jurídico, só vem a prejudicar o cenário nacional e até de forma estranha, justamente 1 ou 2 dias após que foi noticiado que esse governo tem que sair, que não tem mais aceitação do povo brasileiro. Então, quando o presidente Bolsonaro fala que não houve golpe, que não participou, é porque eu não vi na lista prévia dos 33 os 3 comandantes das Forças Armadas, por exemplo. Como se faz um golpe sem instituições? Como se faz um golpe sem armas? Nesse sentido que a gente, com muita responsabilidade e maturidade, entende que essa denúncia não vai avançar, que se a justiça existe agora, numa ampla defesa, com os advogados sendo respeitados, podendo argumentar e passar o que aconteceu, o presidente Bolsonaro não só permanecerá livre, como, logicamente, o que desejamos que ele concorra, porque para isso, ou melhor, é nesse sentido que a gente entende que estão acontecendo esses movimentos políticos, porque hoje ele está à frente das pesquisas, hoje ele ganha no primeiro e no segundo turno do atual presidente, este sim condenado em todas as instâncias. Então a gente acredita que o Brasil precisa de justiça. Eu quero passar a palavra também para os nossos vice-líderes. Sanderson, por favor. Complementando o que o nosso líder Zucco assinalou, nós temos 2 situações que chamam muita atenção. Primeiro é a falta de materialidade delitiva. Nós temos apenas suposições, são ilações, conjecturas, hipóteses fantasiosas que apontam para uma autoria criminal. E isso não basta para que um processo criminal seja iniciado. O Ministério Público apresentou a denúncia. Se o STF for minimamente técnico, vai recusar. Se não recusar, estaremos diante da maior heresia jurídica e da maior teratologia jurídica de toda a história do STF, da história jurídica brasileira. E o segundo ponto é que o STF não tem competência para julgar quem não tem foro privilegiado. Jair Bolsonaro deixou de ser presidente em 31 de dezembro de 2022. Logo, em 8 de janeiro de 23, ele estava muito longe do Palácio do Planalto e não tinha mais foro privilegiado por prerrogativa de função. Então, o STF não tem competência para julgar quem não tem foro privilegiado. Temos outras pessoas que também não têm foro privilegiado. E por isso, o que teria que acontecer, se o Ministério Público ou o PGR fosse realmente comprometido com a justiça, era declinada a competência, mandar os autos para o Juízo Federal de Primeiro Grau do DF, e era isso que teria que fazer, não fez. Agora vamos aguardar, esperamos que o STF rejeite, não aceite esse libelo acusatório, na verdade está mais por uma peça ideológica do que por uma denúncia. Mas o fato é que nós estamos acompanhando, o Congresso brasileiro não vai se furtar, não vai deixar de atuar para que essa grande justiça não seja praticada no Brasil. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Eu acredito no devido processo legal. O presidente Bolsonaro está sendo acusado de um crime possível. Por que, deputado? Eu estive lá no Palácio. Para mim são ilações. Eu não ouvi nada disso. Como que um presidente cometeu um crime se ele não estava no Brasil? Ele estava nos Estados Unidos. É só pegar as entrevistas do ministro da Defesa, José Múcio, que fala que os comandantes da Força, e houve uma passagem tranquila, os comandantes das Forças Armadas
já tinha sido realizadas as trocas. Então não existe um crime sem o emprego das Forças Armadas. É só se atentar no detalhe do Zé Múcio. Eu espero que a defesa do presidente Jair Messias Bolsonaro, meu irmão, chame o ministro da Defesa, Zé Múcio. A decisão ela não pode ser ideológica. A decisão ela tem que ser pautada em técnica, em provas, mas só que a gente sabe que não tem nenhuma. Então a verdade vai aparecer, Bolsonaro vai ser candidato em 2026 e vamos mudar esse Brasil de verdade. Pessoal, eu quero perguntar primeiro em qual esfera jurídica apresenta um crime futuro. Como que a gente condena alguém por um crime que não aconteceu? O Hélio falou uma coisa muito importante. O próprio ministro do Lula disse que não existe golpe, que não existiu tentativa de golpe. Se ele mesmo disse isso, por que estão falando que o Bolsonaro tentou dar um golpe? O que nos preocupa hoje no nosso país, e deveria preocupar a todos vocês, é que esses julgamentos, tudo o que está acontecendo no Brasil, está sendo ideológico, não está sendo jurídico. E quando você sai do foro jurídico para uma situação ideológica de perseguição por lados políticos, você está acabando com a justiça. E essa conta pode chegar para todo mundo. O que nós precisamos no Brasil é de responsabilidade jurídica. Bolsonaro não cometeu crime algum. Algum. E isso tem que ficar claro. E eu espero que a primeira turma do STF faça o seu papel decentemente. Não que eles tenham feito até agora. Muito obrigado. Obrigada. Tem alguma ação prevista já como manifestação no curto prazo em reação? Eu discursei agora há pouco quanto a isso, mas... O senhor acha que não deve haver? Não, vai haver, dia 16 de março. Não, mas antes de 16 de março, como reação. Ah, sim, vai ter muita manifestação nossa. Vamos guardar, né?